Palavra. Fique feliz, porque o Senhor te escolheu para estar aqui hoje. E eu queria te dar parabéns, porque você foi guerreiro, você foi guerreira para estar aqui hoje. Porque só os fortes conseguem verdadeiramente saborear da palavra e escutar a palavra do Senhor. Porque várias tribulações nós sofremos, várias distrações nós temos para nos afastarmos da palavra. Mas só quando nós somos persistentes e nós somos fortes, perseverantes na palavra, conseguimos escutar o que ele tem pra gente. Então sinta-se alegre. Eu não sei o que você passou hoje, eu não sei como tem sido esses seus dias, mas sabe que você é um privilegiado, uma privilegiada hoje, nessa noite. Amém? Para preparar nosso coração, Amém. para que a gente verdadeiramente consiga absorver essa palavra, primeiro nós vamos fazer nosso exercício de respiração, acalmar nosso coração, nossa mente, e daqui a pouco a gente chama o nosso convidado. Vamos lá, Malu. Boa noite, gente. Agora eu quero que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, esvaziem a cabeça, tire tudo que você fez hoje da sua cabeça, todo o trabalho, todos os problemas. Deixe sua cabeça limpa, seu coração limpo, para receber a palavra do Senhor. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que não agrada ao Senhor, toda tristeza, toda raiva. Mais uma vez, inspira coisa boa, força, fé. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá te impedindo de ser uma pessoa boa, todo remorso. Mais uma vez, inspira coisa boa, gratidão, paz, amor. Solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá impedindo o Senhor de fazer morada nele, que tá te levando pro mau caminho. Hoje eu peço ao Senhor que abençoe cada pessoa que está aqui hoje, que Ele se revele no meio de nós, que toda palavra que Ele quer nos mostrar, Ele coloque aqui hoje. O poder do Evangelho de Jesus Cristo. Sempre que a gente passa por alguma dificuldade, a gente precisa de direção. A gente precisa de um manual de instrução, nas quais essas instruções a gente tem que seguir para conseguir sair dessa tribulação. O nosso manual de instrução está bem aqui, que ele é a Bíblia. Ele é o Evangelho do Senhor. Agora eu quero que você pare para refletir. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler a palavra? Porque não adianta você ouvir a palavra só nas missas, só nos cultos, porque essa palavra tem que ser contínua na sua vida. Então comece a colocá-la como prioridade. Comece a fazer o seu devocional, comece a ler a Bíblia, e você vai ver uma grande diferença. Porque o Senhor manda sinais através de músicas, através de pessoas e principalmente através de palavras, através do Evangelho. Porque as páginas da Bíblia não são páginas com histórias antigas. As páginas da Bíblia são sagradas. E essas páginas podem ser a salvação de alguém. Essas páginas podem ser a resposta que você tanto espera.
Por isso, hoje, creia. Creia que o Evangelho tem poder de salvação. Creia que o Evangelho tem poder sobre a sua vida e que ele pode te salvar. Amém? Meu Amém. Deus, meu Deus. Amém, amém, 3 vezes amém. Maluzinha. Me perdoa, Renan, mas meu Deus, linda demais. Linda demais. Amém. Ei, Renan, muito boa noite. Oi, Dani. Gratidão por ter aceito o convite. Muito obrigada mesmo. E o espaço é todo seu. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo privilégio. Boa noite. Depois dessa oração, desse louvor, né, a gente já fica sentindo a atmosfera dos céus onde nós estamos aqui, né? Cada um na sua casa, alguns no trabalho, alguns no aeroporto, enfim. Mas a gente já sente a presença do Senhor inundar aqui o nosso ambiente. Glória a Deus por isso. A Vânia me convidou para trazer uma mensagem e eu estava refletindo, né, no final de semana e hoje o que eu poderia contribuir aqui com vocês. E aí o Senhor me lembrou de um estudo que eu tinha ministrado há 2 anos atrás, falando sobre o que é o Evangelho de Cristo, o poder do Evangelho. E é isso que a gente vai refletir aqui um pouquinho, trazer algumas histórias bíblicas, contexto do que é o Evangelho, para que a gente possa compreender um pouco mais do que o Senhor fez por nós. Como o Paulo diz, né, o Evangelho é o poder de Deus. Então, se nós estamos aqui reunidos, somos salvos, foi graças a essa boa notícia que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, é sobre isso que eu vou falar. Eu quero orar antes de a gente iniciar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, sabendo da Sua soberania, sabendo do Teu amor, da Tua graça sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações, Pai. Que nós possamos sair daqui mais conscientes do que nós entramos, Senhor. Flua por meio de nós, Espírito Santo, toque em nossos corações, traga o entendimento, a revelação sobre o que vai ser falado aqui hoje, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, usa o meu intelecto, use todos os meus talentos, Senhor, que vêm de Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, aqueles que não puderam vir também, Pai, que de alguma forma o Senhor os alcance. Espírito Santo, traga sabedoria para nós nessa noite, Senhor. Abra os nossos corações, proteja os nossos lares, Senhor. Proteja, Senhor, cada um que está nesta live aqui, Pai querido. Que nós possamos, Pai, no nome de Jesus, seguirmos firmes e fortes, convictos na nossa fé em Ti, Senhor. Porque Teu é o reino, Tua é a glória para sempre. Amém. Então, pessoal, a mensagem que eu quero trazer para vocês é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Muito se fala sobre o Evangelho, a gente escuta, né, muitas ministrações, nós lemos muito sobre o que é o Evangelho, e a gente parte do princípio que o Evangelho ele é uma boa notícia. A palavra Evangelho, ela vem dessa origem. Os romanos usavam essa palavra, né, naquele período para levar uma notícia. E o Evangelho do Senhor é uma ótima notícia, é a melhor notícia que existe para as pessoas. Mas antes da gente entrar nessa questão, né, do poder do Evangelho de Jesus, nós precisamos entender que nós, seres humanos, nós nascemos numa condição pecaminosa. Porque a partir do momento que Adão e Eva eles pecaram ali no jardim, nós herdamos esse DNA deles, né? Existe só uma raça humana, e essa raça foi a que derivou de Adão e Eva. Então nós, todos aqui, temos esse DNA. E esse DNA de Adão e Eva, ele é um DNA que a gente pode dizer que ele é
contaminado pelo pecado, né? Então, todos nós, uma criança que está nascendo neste exato momento, por exemplo, ela já vem com essa raiz do pecado embutida dentro do coração, dentro do DNA dela. Não sei se vocês já perceberam, mas você pega uma criança, por exemplo, você já vê traços de egoísmo numa criança, você já vê traços de rebeldia numa criança, mesmo ela sendo tipo assim, tendo 2 anos e meio, 3 anos, a gente já começa a olhar e você fala, de onde que vem isso? Porque geralmente ela ainda nem tem um convívio com outras crianças, né? De onde que ela está aprendendo isso? Isso está dentro dela, isso está dentro de nós, né? Então é importante nós entendermos isso, que todos nós, todos os seres humanos, nós temos essa raiz pecaminosa dentro de nós, né? E aí a palavra, ela é muito clara nos mostrando isso, né? Quando a gente vai para o Evangelho de João 8:34, né? Ele diz o quê? Que o homem sem Cristo, ele é escravo do pecado, né? Aí quando a gente vai para o Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 11, nos versículos de 26 a 28, né? A palavra diz que o homem que não cumpria a lei de Deus está amaldiçoado, né? Essa maldição de coisas ruins que vai levando a pessoa a buracos mais profundos, né? Então, a palavra diz também em Romanos 3:33, né? Paulo escreveu que o homem sem Cristo, ele está afastado de Deus, né? Em João 3:36, né? Que o homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus. Olha quantas palavras aqui a gente tem na Bíblia nos mostrando que qualquer pessoa que não está debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, que não o reconhece como seu Senhor e Salvador, ela está debaixo de inúmeras maldições, né? E por que que ela está debaixo disso? Porque a condição humana é uma condição de depravação, né? O pecado, ele está embutido, né, no ser humano, e ele permeia todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, você vê o pecado trazendo más consequências na saúde da pessoa, na moral da pessoa, nessa ética da pessoa. Você vê o pecado trazendo malefícios nas relações familiares, né? Então, o que a Bíblia nos mostra? Que a humanidade, por natureza, ela é má. Às vezes a gente olha assim alguma pessoa fazendo uma boa ação e a gente imagina que, pô, não, essa pessoa é uma pessoa muito boa, tudo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que toda a humanidade está debaixo do poder do pecado, e a gente sabe que o poder do pecado é morte, e a gente sabe que o nosso Senhor, ele odeia o pecado, né? Então, a gente precisa entender isso, que o evangelho, ele é tão poderoso, que ele vai nos tirar de toda essa imundície, de toda essa sujeira, de toda essa maldição que o pecado traz, né? E é interessante, porque assim, eu sempre faço uma provocação. Eu não sou um pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. É o contrário, né? Às vezes a gente olha ali como posso dizer para vocês, uma situação de uma pessoa fazendo algo que a gente já julga, né? Que a gente vê que é algo muito ruim, e a gente fala ali, ó, essa pessoa, ela tá pecando, essa pessoa está errando, mas ela não consegue não fazer isso. Aqui está o X da questão. A gente não consegue se desamarrar disso, a não ser quando nós estamos debaixo do sangue de Cristo, né?
Então, quando a gente vai para o livro de Romanos, no capítulo 3, nos versículos de 10 a 18, olha o que Paulo diz, né? Ele fala assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Isso foi Paulo escrevendo a sua carta de Romanos. Ele deixa muito claro aqui que não há ninguém sequer que faça o bem. Por quê? Porque nós temos essa raiz do pecado, né? Então, como eu disse para vocês, né, a gente herdou isso de Adão e Eva, né? Então, só que há uma diferença que eu gosto de deixar clara aqui para todo mundo quando eu estou ministrando sobre esse tema, né, que eu estou ensinando, que há uma diferença entre pecados e o pecado original, né? O que a gente está falando aqui é algo profundo, tá? A gente está entrando um pouco até em teologia, se a gente for entrar, né, ver por essa perspectiva. Mas o que são os pecados, né? Eu costumo dizer que os pecados, eles são as ações originárias da raiz do pecado original. Então, o que eu quero dizer aqui, para ficar claro para nós, né? Imaginem que o pecado original que está no nosso DNA é uma árvore. E todas as ações que nós cometemos, as ações pecaminosas, teriam o quê? Os frutos dessa árvore. Então, tem uma raiz, pecado original, e os pecados, sei lá, a gente pode falar um monte de coisa aqui que é pecado. A mentira, a ganância, a gula, o crime, né, o adultério, enfim. Isso são o quê? Os frutos dessa árvore que nós herdamos de Adão e Eva, né? Então, isso é muito importante a gente entender que o pecado, ele é o quê? Uma questão da nossa carne, da nossa natureza, o pecado original. E as ações que nós fazemos é fruto disso aqui, tá? Mas tem coisas boas, graças a Deus, né, pelo Evangelho, porque é isso que o Senhor veio fazer por nós. Ele veio levar as nossas culpas, né? Ele veio levar todos os nossos erros. O castigo que estaria sobre nós foi depositado nele naquela cruz, né? Então eu costumo falar, eu mostro sempre assim para as pessoas uma foto do Hitler, eu mostro uma foto de uma pessoa atualmente assim que está cometendo algo escandaloso para chocar e coloco a foto da Madre Teresa ou de um padre, de um pastor, de uma pessoa que foi importante para o reino de Deus. E eu sempre pergunto, segundo a Bíblia, qual é a diferença dessas pessoas? Né? Porque todos foram criados por Deus. Salmo 139 deixa isso muito claro. Toda pessoa foi criada por Deus, né? E todas essas pessoas que eu citei, que vocês podem estar imaginando agora, todas herdaram também esse pecado original. Todas pecaram e estavam afastadas de Deus durante um período da sua vida. Mas qual que é a diferença de uma Madre Teresa, de um padre, de um pastor, de nós que estamos aqui? Nós aceitamos o Evangelho do Senhor e nós fomos salvos e estamos tendo uma mudança de vida. Então, essa é a diferença hoje da família de Deus, que é composta de pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus,
das pessoas que ainda não aceitaram, né? A diferença é essa. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pessoas que reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos o quão pecadores nós somos e nós aceitamos a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus por meio do sacrifício do Senhor. É por isso que é importante a gente ministrar, levar a mensagem do Evangelho, essa mensagem tão poderosa para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Porque é aquilo, eles estão debaixo de condenação, eles estão afastados do Senhor, o espírito deles não estão conectados com o Espírito de Deus, porque Jesus é o único caminho, né, para isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus, né? Então, graças a Deus pelo seu amor, por sua misericórdia e sua graça, né? Deus enviou Jesus para nos salvar dos nossos pecados, né? Quem está em Cristo tem o perdão de todos os pecados e recebe a graça de Deus para vencer o pecado original herdado por Adão. O pecado original é aquela árvore que eu falei, né? A árvore que está enraizada. E os frutos, as ações pecaminosas são os frutos, né? Então, em Cristo nós temos força, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia a vencer todas essas questões, tá? E aí, quando a gente fala, mas tá, beleza, a gente já entendeu a condição humana, nós já entendemos que nós herdamos, né, esse pecado original que faz esse estrago no mundo, na vida das pessoas, mas e o que é o evangelho, então? Aí a gente vai para João 3,16, né? Que diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que que é? O Evangelho é uma obra de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. O Evangelho, ele é a obra da Trindade. Olha isso. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo deixa isso muito claro. O Evangelho de Deus. O Evangelho não é de pessoas. O Evangelho é de Deus. Aí ele continua: a qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto aqui ele deixa muito claro que o Evangelho ele é o poder de Deus e que ele é relacionado acerca de Jesus Cristo. Então, nós não temos condição alguma de salvar alguém. Nós, seres humanos, não temos condição nenhuma de mudar a ideia de alguém sequer. Às vezes nós temos dificuldade de nos mudarmos. Mas o evangelho, ele é poderoso para mudar as estruturas de uma pessoa. O evangelho, ele é poderoso para fazer com que um traficante se converta e vire um obreiro de Deus. O evangelho ele é poderoso para pegar uma pessoa que está em situação de prostituição e que ela se converta e vira uma serva de Deus. O evangelho é poderoso para pegar aquela pessoa que faz as atrocidades piores do mundo e transformar essa pessoa em um pregador da palavra de Deus. Então o evangelho, ele é o quê? O poder de Deus para salvar os pecadores. Romanos 1,16 diz isso. E ao mesmo tempo, ele é a justiça de Deus. Olha essa palavra, né? Quando a gente fala justiça, o que vem na sua mente? Né? Quando a gente fala, pô, a justiça no Brasil, ela é muito lenta, a justiça. Só que a gente não consegue mensurar o significado dessa palavra. O que é justiça? Né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que significa justiça para você?
Para Deus, o que é a justiça? É Ele descontar no próprio Filho toda a sua ira para salvar a sua vida, para salvar a vida. Essa é a justiça de Deus. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia. 1 Coríntios 15 diz isso, né? Então, como a gente consegue ter acesso ao Evangelho, a essa salvação, a essa graça, a esses benefícios que o próprio Deus nos oferece diariamente? A justificação, ela vem pela fé. É a fé no que Jesus Cristo fez naquela cruz há 2000 anos atrás e pela sua ressurreição no terceiro dia. É isso que nos dá acesso a Deus Pai. E aí, quando a gente vai para o livro de Romanos, a carta de Romanos, no capítulo 5, Paulo diz assim, ó: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. Lembra que logo no início, um dos textos que eu citei foi Deuteronômio, que lá falava que a raça humana que não obedecesse às leis de Deus estava debaixo de maldição. Agora Paulo, ele traz em Romanos 5 que nós temos paz com Deus. Olha que mensagem maravilhosa e poderosa que é o Evangelho de Deus. De uma condição de injustiça, de uma condição onde nós estávamos debaixo de uma maldição, hoje nós temos paz com o nosso Senhor. Nós temos paz com Deus. Todo dia eu me deito, eu me levanto, e eu agradeço e falo: Deus, estou em paz com você. Por mais que eu ainda erre, por mais que eu ainda peque, mas eu sei que o sacrifício do Senhor, ele foi tão perfeito que hoje eu tenho paz com você. E Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu ao nosso favor, ainda como éramos pecadores. Agora fomos justificados por seu sangue e seremos salvos da ira de Deus. Porque quando a gente vai ali para o livro de Apocalipse, que é a revelação dos finais dos tempos até a volta do Senhor, ali está muito claro. Está muito claro em Apocalipse que o Senhor ainda vai fazer a sua justiça nesse mundo. A ira de Deus vai ser derramada sobre este mundo. Está ali em Apocalipse. Basta ler ali os primeiros capítulos, capítulo 5, 6, 7, vai falando ali das taças da ira do Senhor. Então, Deus ainda vai, sim, cumprir a sua ira sobre aquilo, sobre o pecado, sobre as pessoas, né, que não aceitaram a Cristo, que rejeitaram a salvação. Isso vai acontecer, mas não para nós, porque nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, a obra do Evangelho, a obra de Cristo, ela foi perfeita perante a Deus. Quando a gente vai para Hebreus 10, 10, diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Meus irmãos, o sacrifício de Jesus foi único. Já está consumado. Deus já se agradou da obra da cruz. Não há necessidade de mais sacrifícios para nós. Para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, da sua graça, do seu amor, não existe mais sacrifício para nós. A gente não precisa mais sacrificar
fazer sacrifícios para obter o perdão de Deus, a bênção de Deus. Porque o sacrifício de Jesus, ele é válido para todo sempre. Graças ao sacrifício de Jesus, Deus perdoou os nossos pecados. Quando a gente vai para Efésios 1:7, o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, ele diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Esse mesmo evangelho que nos salvou, que nos perdoou, ele nos torna filhos de Deus. Olha isso, gente. Romanos 8:16. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem coisa melhor do que você acordar? Você pode estar passando pelas dificuldades da vida, mas você acordar, agradecer, falar obrigado porque você é meu pai. Eu tenho um pai que eu sei que está cuidando de tudo. E por mais que eu tenha dificuldades, eu sei que você é meu pai. Então, o evangelho, ele é a mensagem mais importante que existe na face da terra. O evangelho de Jesus Cristo nos torna filhos de Deus. E além disso, 1 Pedro, capítulo 2:9, Pedro escreveu: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aí ele põe uma vírgula. Povo exclusivo de Deus. Aleluia. Meu Deus do céu, isso é muito forte. O evangelho nos torna o povo exclusivo de Deus. A palavra exclusivo é uma palavra que ela nos diz o quê? Vocês são únicos. Vocês têm propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. O Evangelho, ai Deus, é maravilhoso isso. Ele nos torna pessoas abençoadas. Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3, irmãos. Você já é abençoado. Eu já sou abençoado. Você já é abençoada. O Evangelho nos torna abençoados. Está aqui. A palavra diz. Efésios 1:3. Poderosíssimo. Às vezes a gente está pedindo bênçãos, mas a palavra já está falando, vocês já são abençoados. E ela diz com todas as bênçãos. Efésios 1:3, depois você confirma na sua Bíblia. A gente precisa entender que o Evangelho de Jesus Cristo, esse poder de Deus para salvar a gente, ele nos torna abençoados de todas as bênçãos espirituais. E por fim, para a gente encerrar essa reflexão, essa palavra, nós sabemos o que é o Evangelho. Só que hoje é nossa responsabilidade levarmos essa mensagem tão maravilhosa para as pessoas. Então, que nós possamos continuar com esse grupo, continuar falando do Senhor, que nós possamos continuar seguindo firmes e fortes os nossos propósitos aqui. Que o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas de todas aquelas condenações que a gente começou a falar no começo aqui da nossa conversa. Amém, meus irmãos? Amém.
Amém. Amém. Amém. Que aula, hein, Renan? Fiquei tentando anotar aqui, Eu tenho uma porque apresentação aqui, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês, tá? Eu sempre que monto ótimo. material bem didático, com bastante imagens, enfim. Eu Porque é vou. muita informação. É muita informação. E é muita informação com trechos bíblicos, sabe? E ainda eu pulei bastante coisa aqui, porque se a gente for entrar mesmo, a gente fica mais de 2 horas aqui falando, né? Uhum. Mas como a gente tem, né, tempo, todo mundo tem os seus afazeres, né? Eu dei uma pincelada aqui, mas eu vou compartilhar esse material com vocês aqui, para quem quiser Ai, se ótimo. aprofundar, ler com calma, tá? Ótimo, porque cabe uma reflexão, né, em cada passagem que você nos colocou, e, e são assuntos bem variados, assim, que eu achei, né? Cada hora que cita uma passagem vai nos levando a reflexões grandes, né? Pecado, como nós devemos servir, o que o Senhor fez pra gente, qual que é o nosso papel. Então, assim, cabe várias reflexões, né? E dois pontos que me tocaram bastante e que é algo que eu sempre fico refletindo, né? Eu gosto de fazer minhas orações pela manhã, porque eu acho que me sustenta, a palavra me sustenta para o dia, e que eu acho que ser verdadeiramente entender a palavra é quando a gente coloca ela em prática, né? Que a palavra já é difícil da gente entender, mas também a gente precisa colocar no nosso dia a dia, né? Não tem que ser aquela palavra vazia. E aí, quando a gente para pensar que o Senhor morreu por todos nós, antes mesmo de nos conhecer, mais ainda, antes de saber os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados. Isso é tão forte e eu agradeço ao Senhor todos os dias, a hora que eu vou iniciar minha oração. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de viver o novo. E mais ainda, de eu me tornar uma pessoa melhor, né? Eu costumo dizer que a cada pôr do sol, o Senhor nos dá a oportunidade de descansarmos e a cada nascer, a oportunidade de realizarmos, né? E isso se renova todos os dias, que independente o que a gente passe, a palavra está ali para nos sustentar, né? O manual de instruções. E não quer dizer que somos perseverantes na palavra, que não iremos ter tribulações, né? Eu tenho passado alguns momentos, assim, meio de trevas mesmo. Semana passada foi bem complicado, domingo. E aí, segunda-feira, o Senhor colocou aqui a Aninha para falar como se fosse para mim, né? E Ele utiliza disso. E eu sempre falo aqui, fé na hora que a gente está bem, fácil. Vivenciar a fé na hora das tribulações, realmente. E isso que a gente faz aqui, de levar a palavra, né? Quando a gente pede para as pessoas se manifestarem, é justamente para isso, a confirmação da palavra, e que a gente pode salvar vidas realmente, enquanto a gente está proclamando. O Senhor nos pede para evangelizar. É verdade. O Senhor nos pede para proclamar a palavra, né? E é isso que Ele quer de nós. Eu quero agradar o Pai, né? Eu não quero ter constrangimento. Nas minhas orações eu peço a Ele para eu não ter constrangimento, e minhas filhas, que elas possam verdadeiramente tomar posse da palavra e que jamais se envergonhem dela e de proclamarem. Amém. E quando você vê a humanidade carece da palavra do Senhor, sabe? Sim. As pessoas. Eu participei agora, 2 meses atrás também, eu fiquei 21 dias no sertão fazendo missões e foi uma experiência maravilhosa, porque a gente entrava nos lares das pessoas assim, e as pessoas carentes de escutar a palavra de Deus, e a partir do momento que você chegava ali, apresentava a palavra, o evangelho para elas, as pessoas aceitando o Senhor, se batizando, sabe?
Então, quando a gente vai para a própria carta de Romanos, Paulo diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, Uhum. esse mundo ele está aguardando a manifestação dos filhos. Sim, E a gente acabou de falar aqui no estudo que o Evangelho nos torna filhos de Deus. Então, nós somos os filhos de Deus, né? Eu costumo falar que a igreja, hoje, nós somos a igreja, né? A gente tem que deixar sim, claro, porque as pessoas tem pessoas que ainda pensam que igreja é uma estrutura física onde você vai num domingo ou vai no meio de semana ali e volta para sua casa, mas não é esse o conceito de igreja. O conceito bíblico da palavra de igreja é o quê? Um conjunto de filhos de Deus reunidos. Isso é igreja. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos sendo igreja. E sim, quando a igreja ela sai para proclamar o evangelho, gente, não há quem pare. É exatamente. aquilo que o senhor falou, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a minha igreja. Você vê pessoas sendo curadas, você vê pessoas sendo libertas de demônios, você vê sinais e maravilhas. Sabe quando você lê a palavra que você vê Pedro orando e curando as pessoas? Você vive isso quando você está ali na missão intencional. Eu vi Sim, isso. Tem um vídeo aqui de uma mulher que tinha 16 anos que ela usava uma muleta. Ela caminhava com muleta, tinha problemas, os meninos lá oraram por ela, ela tá andando sem. A gente gravou ela, meu Deus, eu andava 16 anos, tá aqui, ó, tô curada. Eu vou mandar no grupo esse vídeo para vocês verem. Então, quando a igreja vai, a igreja se empodera do Espírito Santo e vai, nada para. É maravilhoso, sabe? E você vê o ambiente sendo transformado, porque o evangelho ele transforma as pessoas e pessoas transformam os ambientes na qual amém. elas vivem, né? E aí você vê pessoas que ficavam bebendo dentro de bares, se convertendo, se batizando e a sua família sendo transformada. Você vê crianças que antes tinham trejeitos, né, de meninas, trejeitos de garota de programa, meninas com 10, 11 anos, Misericórdia. sabe? Usando aquelas roupas curtinhas, aquele jeito sensual, você vê o Espírito Santo moldando e elas voltando a ter características de criança, Amém. aparência de criança, brincadeiras de criança fazendo. Você fala, meu Deus, é o poder de Deus para salvar as pessoas do pecado mesmo. Esse é o Evangelho. É. E ele é tão maravilhoso, né, que ele nos deixa um manual de instrução. Exatamente. Aí você pegou um ponto que assim é fundamental, porque a Bíblia, se a gente não lê a palavra, a gente acaba se esquecendo de algumas verdades absolutas, como essas que eu falei, que nós somos filhos de Deus, que nós somos abençoados por Deus, que nós somos povo exclusivo de Deus, que nós somos uma nação santa para Deus. E se a gente não lê, a gente já começa o quê? A absorver, a gente é como se fosse uma esponja. A gente começa o quê? A absorver as coisas do mundo. Aí vem alguém falando mentira para você. Ah, você é aquilo, você é isso. Aí você vai pegando esse monte de coisa ruim, trazendo para dentro do seu coração. E você vai fazendo o quê? Murchando assim, ó. É quando você lê a palavra que se começa a ver o que Deus está falando sobre você. Você é minha filha. Você é abençoada. Você é perdoada. Você tem o Espírito Santo. Meu, isso vai te enchendo. Por isso que é a importância de a gente estar sempre consultando o nosso manual. Porque senão, gente, a gente vai absorver um monte de coisas ruins. E não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente o quê? Viva a verdade. A verdade é a palavra dele, é o que ele diz sobre nós. Nós somos um povo abençoado. Nós somos o povo eleito. Nós somos o povo que nós estamos aqui para mostrar Cristo para as pessoas. É isso. Amém. Amém. Alguém quer se manifestar? Falar o que sentiu, o que foi tocado? Sinta-se à vontade, só liga o microfone, não precisa ligar a câmera. Não se envergonhe da palavra, hein, pessoal?
Encaminhei o PDF para vocês no grupo, tá? Quem quiser ler, se tiver alguma dúvida também, só me chamar, não tem problema algum, a gente conversa, troca ideia, mas espero que vocês possam aproveitar desse material aí, gente, que é um material bem rico, tá? Obrigada, Renan. Queria te agradecer por mais uma oportunidade, você estar aqui conosco, viu? Deus te abençoe e proteja. Muito obrigada mesmo. Henrique, pode falar. Renan, muito obrigado aí pela palavra, Deus te abençoe. Falar um testemunho aqui rapidinho essa semana, rapidinho, Dani, essa semana eu fiquei com dúvida aí de várias coisas e veio uma palavra que você falou sobre jejum e oração. Então, duas coisas que eu fiz foi ficar no silêncio de Maria, que, nossa, eu tive muitas respostas, o quanto Maria me respondeu, minha mãezinha, e jejum, assim, assim, Deus me respondeu em jejum e oração. E assim, apareceu várias pessoas, eu estava com muita dúvida em relação à carreira, se muda de trabalho, e Deus, assim, mandou anjos na minha vida de forma a falar assim, Henrique, não vai para essa empresa que não vai dar certo. Então, assim, eu vi realmente o mover de Deus com oração e jejum. Então, foi uma semana muito poderosa e o silêncio de Maria, assim, Maria fala comigo em silêncio, assim, e é algo que é sobrenatural. Então, que vocês aí, né, descansem no silêncio de Maria quando vem aquela dúvida, que pode ter certeza que com jejum e oração Deus vem e responde todas as nossas dúvidas, porque assim, tem dias que vem uma ansiedade, vem uma insegurança, o que eu faço da minha vida, tô com dúvida, e com jejum e oração vem a resposta do divino. Então, tive várias respostas aí essa semana. Ô, Henrique, muito obrigado por suas palavras, viu? Eu tenho certeza que foi confirmação para muitas pessoas e fez sentido. Deus te abençoe. Cristiane, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem, graças a Deus. Fica à vontade. É a primeira vez que eu estou participando do grupo e eu estou passando por um momento muito difícil. E hoje, né, na hora que o Renan estava falando, eu senti uma paz. É um término de um relacionamento que eu tive, que eu estava pedindo resposta de Deus, né, na minha vida, porque é um relacionamento de eu investi muita coisa. Principalmente a gente investe no sentimento também, né? E pedindo resposta de Maria, eu vou muito na igreja católica todas as quintas-feiras, tem um curso de libertação do Padre Giovanni, e eu vou muito, e eu Eu vou lá toda quinta-feira, uma luzinha também, é coroinha lá. então, e eu tenho, e eu, assim, desculpa, gente, mas é porque a gente pede as respostas, mas a gente não entende, porque a gente não quer aceitar. E a Flávia me chamou para participar, porque assim, eu já passei por muita decepção, tenho uma filha de 10 anos, eu sou uma pessoa forte, trabalhadora, guerreira, mas eu não entendo por que que acontecem essas coisas, sabe? Que as pessoas são tão maldosas, que elas não pensam nas outras. Antes de participar aqui, eu estava com a minha psicóloga e eu falei, meu Deus, eu busco tanto, sabe? Deus me dá tanta resposta. Eu não sou uma pessoa ruim. Por quê? Por que comigo? E pedindo resposta. E aí, na hora que o Renan estava falando, eu estava até com um pouco de vergonha de falar, mas aí eu falei, não vou ter vergonha. Eu senti uma paz, sabe? Que graças a Deus, hoje pelo menos eu vou conseguir dormir, porque eu não dormi ontem. Hoje, na verdade, eu fiquei home office porque eu não consegui dormir de tanta decepção, sabe? E é mais uma resposta de Deus na minha vida, que Ele está comigo, que eu sei que Ele está, que eu vou passar por isso, que eu vou conseguir, mas é porque, igual eu falei para minha psicóloga, que às vezes a gente se sente sem rumo, sabe? A gente não sabe o que fazer, a gente quer abrir um buraco, ficar lá dentro e falar assim, espera aí, acho que aqui vai ser melhor. Só que aí tem sempre alguém perto da gente falando, opa, peraí, tô com você, você vai conseguir,
você vai passar por isso. E aí é Deus falando através de várias pessoas, né? Então é agradecer mesmo, tá? Obrigada. Uau. Ó, Cris, que o Senhor te abençoe e te fortaleça, né? Muitas das vezes a gente pede resposta, mas nós somos filhos birrentos, né? Se não aconteceu do jeito que a gente quer, vem a nossa Exatamente. manifestação, né? E sabe que você é filha amada, filha querida dele, e que ele não está segurando suas mãos, ele está te carregando no colo dele. Então, foi eu que te adicionei no grupo, depois eu vou te chamar no particular e explicar um pouquinho até o que o Henrique falou sobre jejum, sobre silêncio, e que você pode ter certeza, você vai ser fortalecida, Deus vai te honrar, e em Amém. nome de Jesus, você vai vir nesse grupo e vai dar um lindo testemunho. Amém. Mas saiba que o Senhor não te abandonou, e não é porque com você, Senhor, para quê? O que eu tenho que aprender, o que eu tenho que melhorar, porque o Senhor nos capacita até para a gente receber a vitória. Amém. E eu creio que a sua vida vai ser um testemunho de vitórias. Eu creio também. E jamais se esqueça que você é filha amada, filha querida, e que você não está sozinha. Nós estaremos aqui toda segunda-feira para te mostrar que o Senhor não te abandona e que Ele te ama. E continue na quinta-feira, se você estiver lá, nós vamos te dar um abraço, vamos orar por você, porque nós somos todos irmãos perante Deus e nós estamos aqui para isso, viu? Jesus te abençoe. Amém. Você podia rezar um Pai Nosso para a gente? Eu? Todos os dias. É isso, O a gente Renan. reza. Você, Eu? a Cris. Ah, tá. Eu rezo, sim. Antes de encerrar, eu posso Todo- orar pela Cris? Claro, por favor. Cris, eu vou orar por você, tá? Obrigada. Eu sei, passei também recentemente aí por questões amorosas, eu sei o quão isso é complexo, relacionamentos, enfim, mas o Senhor me curou, me restaurou e Amém. acredito muito que esse processo vai te fortalecer ainda mais. Eu tenho certeza. Só de estar aqui hoje já é uma resposta. Eu estava Amém. sem rumo, sem rumo. Amém. Se alegre que é um novo tempo na sua vida. Amém. A dor dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Com certeza. Nosso Senhor é assim, tá? Vou orar por você, Cris. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não foi à toa que o Senhor trouxe a Cris aqui para esta noite, para este encontro, Pai querido. Nós sabemos, Deus, do seu amor pela tua filha, nós sabemos, Senhor, do quão amada ela é por você, Pai. Independente, Senhor, dos traumas que a Cris sofreu em relacionamentos, independente de tudo que foi falado para tua filha, Deus, que hoje, Pai, ela possa ter o entendimento que o Senhor a ama mais do que qualquer pessoa pode amar, Cris, Senhor. Muito mais até do que os próprios pais, Senhor, porque você a gerou. O seu Salmo 139 diz isso, Senhor, que antes de nós irmos para o útero das nossas mamães, foi você que nos criou. Você conhece a Cris, Senhor, antes dela vir ao mundo. Ah, Pai, quanto amor, Pai, que esse amor venha transbordar agora no coração da tua filha, que neste momento, Pai querido, o Espírito Santo derrame alegria sobre a vida dela, uma paz sobrenatural, Senhor. Nós declaramos sobre a vida da Cris que ela terá um sono maravilhoso. O melhor sono que ela vai ter na vida dela vai ser hoje, Senhor, porque você está com ela. Os teus anjos estão ao redor da tua filha, Pai. Nós oramos, meu Deus, para que ela tenha sabedoria para tomar as melhores decisões, Senhor. Que neste momento, Espírito Santo, ela não haja pelas emoções, mas ela haja pela sua razão, Senhor. Porque nós sabemos que você é um Deus racional, você é um Deus inteligente, que nos deu capacidade, Senhor, de ter discernimento do que é o certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Então, Deus, nós oramos em família, em comunhão, Senhor, abençoando a vida da Cris. Amém. Abençoe a filha dela, Senhor, o trabalho dela, o lar dela, Senhor. Pai, que ela venha participar desse grupo
efetivamente, Senhor, e que, como a Dani diz, Pai, que ela seja um testemunho vivo da sua manifestação na vida dela, da tua graça, da tua bondade, Senhor. Amém. Claro sobre a vida dela, o Salmo 123, que certamente que o teu amor, a tua bondade, a tua graça sempre acompanharão a tua filha, Senhor, para todo sempre, Pai. Essa é a nossa oração em unidade no nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Cris, todos os dias a gente chama um convidado para finalizar o nosso grupo com o Pai Nosso. Se você se sentir à vontade, Uhum, pode deixar. pode ir. Tá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, né, hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas nos livrares do mal. Amém. Pode rezar uma Ave Maria? Pode? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, pessoal. Uma boa semana. Amém. Jesus abençoe. Abençoe vocês, a família de vocês. Até semana que vem. Fica com Deus. Obrigada, Renan. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Deus a Fique todos. com Deus, gente. Até semana que vem.